No dia 30 de outubro de 2016, na capital do Amapá, Macapá, chegava ao fim um casamento de 8 anos, onde, neste caso, a esposa era agressora. Ela mantinha o marido em constante violência física e mental. Mas o término veio com a morte de Grete Cordeiro Leal, de 26 anos. Paulo José dos Santos, de 28 anos, terminou por se defender de mais um ataque cotidiano de Grete e, segundo Paulo, para evitar ser mais uma vez espancado, ele a segurou com mais força, causando asfixia na sua companheira. O casal tinha 2 filhos de 6 e 4 anos à época do crime. O laudo necroscópico de Grete aponta que ela estava grávida de seu 3º filho fazia 5 semanas. Paulo José foi julgado e condenado a pouco mais de 15 anos de prisão. Ele aguarda o trânsito e julgado para ser preso. Foi de cima da ponte. Você está sendo filmado. E vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Era temido. Olha lá, foi. Pulo, só ela mata ali, cara. Viado, pela... Olá, sejam todos muito bem-vindos à Investigação Criminal Especial de hoje à noite. Na noite de hoje temos a doutora Rosângela Monteiro, o doutor Christian Costa, são especialistas e grandes amigos do canal. Na noite de hoje nós vamos tratar de um caso que aconteceu no Amapá. Vamos trazer um pouquinho mais desse grande Brasil para dentro da investigação criminal. É um pedido de vocês para que a gente não fique só aqui na nossa região sudeste, que a gente expanda aí, né, os horizontes para outros estados. E o caso de hoje à noite é sobre violência doméstica. Então, para a gente começar, eu vou passar aqui a bola para a doutora Rosângela para que ela explique um pouquinho para a gente que caso é esse. Como você já colocou, na essência é mais um caso de violência doméstica. Nós temos o marido, Paulo, que acabou matando a esposa Grete. Só que este caso tem algumas nuances, né, algumas particularidades, um pouquinho diferente de todos aqueles que a gente tem tratado aqui. O que a gente observa nesses casos de violência doméstica que nós já tratamos? Em geral, é o homem, né, que manipula, que é agressivo, que começa com toda aquela situação que está tudo muito bem, e aí entra a violência psicológica, entra a violência física, até chegar na violência física e, eventualmente, pode acabar num feminicídio. Neste caso, é interessante porque a vítima, né, que é a Grete, ela tem um componente de muita agressividade. Ela era uma mulher violenta. Então, na realidade, os dois viviam as turras. E quando a gente encontra, né, esse tipo de aproximação explosiva, porque os dois têm esse componente daqueles instintos, né, agressivos e violentos mais aflorados, a coisa não vai terminar bem. Se não separar, é muito provável que chegue a esse ponto. Ou ela ia acabar matando ele, ou ele iria matar ela, como aconteceu. Né? Então, interessante a gente esmiuçar um pouco, porque a gente sempre fica passando, até as pessoas falam, poxa, mas são sempre os homens, né? Os homens que são violentos, são os homens. Não é, gente, isso é uma questão até estatística. Infelizmente, a gente trabalha com dados científicos, então, assim, é absurdamente, né, em termos estatísticos, a quantidade de homens que realmente acabam ferindo e chegando até a matar suas companheiras, etc., no ambiente doméstico. Né? Mas aqui, embora o resultado seja o mesmo, que a gente vai falar, não, foi ele que né, efetivamente matou a mulher, tem este componente dos dois. Então eu vejo que aqui foi uma questão ali do momento que a circunstância favoreceu a ele, porque também se tivesse favorecido a ela, a gente estaria falando, né, de uma forma diferente. Talvez ele fosse a vítima. Isso não quer dizer que eu estou justificando
o que ele fez. Mas o componente interessante dessa relação é isso, que os dois A grande agressividade, são né? violentos. Exato, né? Contanto que ele tem ferimentos sérios, como uma perfuração do pulmão, uma facada. Então, isso não é brincadeira, você chegar e dar uma facada numa pessoa. E interessante como ele se comporta como as mulheres que a gente tem contato quando sofrem violência. Então, ele chegou até a ser questionado numa entrevista, mas como ela te bate, né, ela te fere, você vai para um hospital e fica com dreno, uma agressão grave, né, de perfuração até no pulmão, por que você continua, né? E ele falou, não, mas ela me levava no hospital, ela ficou o tempo todo comigo, ela depois dizia, quando passava esse momento, que nossa, ela não sabe, ela pedia perdão, né? Dizia que ia melhorar. Então, é a mesma situação que se repete, independente de ser a mulher que está sofrendo ou o homem. Correto. E aí, Christian, tem um dado que é bem importante, né? A gente está falando de violência doméstica. E isso acontece em todas as classes sociais. Isso acontece pelo Brasil inteiro. O Brasil é um país de dimensões continentais. Quando a gente vai, né, do sul ao norte, a gente enxerga isso, né? Que não é uma coisa específica de uma determinada região brasileira. Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa violência doméstica, né? E independente da classe social que a pessoa vive. Exatamente. Eu sou do norte, eu sou amazonense. Vivo no Sudeste há 20 anos e percorro esse Brasil nas últimas 2 décadas com perícias, treinamentos, inclusive conhecendo exatamente a população prisional, né, de norte a sul do Brasil. O que a gente percebe, que é uma tese que eu defendo, é que o comportamento criminal independe da classe social, independe de estruturas componentes sociais muito específicos, como institucionais, relação com droga, relação com álcool, relação com pobreza. Eu observo que alguns gatilhos que vão se apresentando ao longo da vida vão favorecer o comportamento violento. Mas a gente não pode esquecer que muitos dos casos que a gente fala aqui no programa, ao longo dos anos, inclusive, tanto na anatomia como na investigação, são casos que envolvem pessoas com alto poder aquisitivo, nível superior, pós-graduados, médicos envolvidos, pessoas que faziam direito, etc, etc, etc. Observamos um casal simples, que viviam numa comunidade simples, e que aconteceu um crime que acontece em todo canto, em todas as épocas, em todas as sociedades, que é o crime de natureza familiar. Essa violência familiar, como a doutora Rosângela bem colocou, normalmente a gente parte do pressuposto da mulher como vítima. E não estou dizendo que ele é vítima aqui, mas há, nesse caso, características interrelacionais de extrema violência entre eles. E eu digo de extrema porque havia violência dela e houve a violência extrema dele que ocasionou a morte dela, inclusive. Então, para você asfixiar, né, e para quem é praticante de luta, sabe que o mata-leão, para você realmente matar uma pessoa, você tem que ficar ali pelo menos 1 minuto, de 1 a 2 minutos, né? Até a pessoa realmente. Então, não é por acaso, nossa, a pessoa caiu, eu caí junto e morreu. Não. Então, claro, aí a perícia vai responder isso, não nos cabe aqui fazer esse julgamento, né? Então haverá um outro julgamento ainda nesse caso. Então, nós temos que ter o cuidado ético também de observar os comportamentos sem opinar de maneira que possa prejudicar ou trazer juízos de valores. Mas o que eu percebo aí é a violência propriamente dita, é perceber que independente do território, da região, da classe social, da condição financeira ou intelectual que esses indivíduos têm, as violências são muito parecidas. Alguns com requintes de crueldade, não me parece que esse caso, mas é um caso que leva à morte de uma mulher que era mãe. Então, é mais uma tragédia. Então, eu uso muito essa expressão no programa, sempre dizendo, é mais um caso, é mais uma tragédia. E uma tragédia que deixa vítima, deixa crianças, deixa uma sociedade sempre perplexa, até onde, até quando, até sempre. Nós somos uma espécie violenta.
Então, se percebermos ao longo de 6 milhões de anos de evolução, a violência permeou toda a relação interespécie e a relação intergrupos e interpessoas, então, as relações interpessoais. Então, o que aconteceu aí, a gente vai falar mais para frente também, o que me chama a atenção é exatamente a responsabilidade criminal nesses casos. Até onde que a violência é tolerada, que não deve ser tolerada em hipótese alguma. E no julgamento, o que ele estava imputável, semi-imputável, inimputável, né? Qual o prejuízo da autodeterminação dele? Né? Por que que ele recebeu uma facada e não houve um óbito antes, e nesse caso houve? Então a gente vai falar um pouquinho aqui também da responsabilidade criminal e do poder de autodeterminação do sujeito. Perfeito. O Beto, ele fez uma entrevista, a gente conseguiu entrevistar o acusado, né? Que é o Paulo, o marido da Greite. E ele explica, na versão dele, vamos deixar isso muito claro, que essa é a versão dele, né? Como é que foi a dinâmica do crime. Por que eu acho importante a gente trazer esse vídeo? Porque ele traz um componente que eu gostaria que depois vocês debatessem um pouquinho, que é a questão da bebida. O quanto que isso influenciou, e ele fala muito da bebida, da bebida, da bebida. E aí eu vou pedir para o Fernando soltar o vídeo 1 do Paulo, que é o marido, o acusado, sobre o crime. O que aconteceu especificamente naquele dia 30 de outubro de 2016? Aí eu subi lá pra cima de novo, fiquei lá pra cima, ela ficou bebendo lá. Parando, dormindo lá no comércio, bebendo lá. Aí quando deu por volta de umas 4 horas, assim, ela subiu já, foram pra um campo jogar futebol. Ela já veio tudo arrumado de futebol. Aí falou, eu vou levar o menino lá pra cima, lá pro campo, lá jogar futebol. Aí eu falei, pode ir, aí eles foram pra lá. Aí quando chegou lá, levaram uma cuba de cerveja. Quando chegou lá, a irmã dela falou que ela não jogou futebol, só ficou só no lado da cuba bebendo. Aí veio de lá umas 7 horas da noite, já de futebol, aí já veio meio tonta. Chegou lá e desceu pra casa da irmã dela, eu continuei lá, depois eu desci lá pra casa da irmã dela, quando eu desci lá já era por volta umas 8 horas, 9 horas da noite. Aí ela já tava bêbada já, aí eu paguei o que ela devia lá no comércio lá. Aí ela perguntou se eu amava ela. Aí eu falei, amo, porque ela falou, então se tu me ama, tu toma uma dose comigo. Eu falei, não, não quero beber hoje, eu não tô bacana hoje, eu nem almocei. Aí ela falou, não, se tu me ama, tu toma só uma dose comigo. Eu falei que eu não queria. Aí ela tomou uma latinha assim, só de um gole, deu o segundo e jogou a latinha fora. Aí ela foi, pegou outra latinha e abriu e perguntou de novo se eu amava. Eu falei que eu amava. Depois ela pegou, falou, então toma comigo, só uma. Eu falei que eu não queria. Ela tomou só uma assim e jogou a latinha fora. Aí eu falei, bora embora, o que é que já tá bêbada? Ela falou, bora aí. Entramos no ônibus, ela não falou mais comigo, mas também não parecia que tava braba nada. Vamos embora, quando chegamos lá, descemos, abrimos um apartamento. Chegou lá, ela tirou a roupa que ela tava para colocar de molho no tanque lá. E eu entrei pro quarto, fui dar banho nos meninos, tomei o banho, como se arrumasse, vestir uma roupa lá. Quando nós vem de lá, eu pergunto o que ela queria jantar com o menino. Aí ela já braba lá, ela falou, não sei, o que tu quiser me dar, tu me dá. Senão tu come comida requentada, não sei o quê. Aí eu falei, não, o que tu quer comer com o menino? O que tu quer? Ela falou, eu não quero nada, quero cachaça, dá mais dinheiro, não sei o quê. Eu quero beber mais. Eu falei, vai dormir, amanhã a gente bebe. Ela falou, não, eu quero beber mais. Aí eu peguei, foi dar 20 reais pra ela. Falei, toma, compra uma caixinha lá e... Era 25 a caixinha pra que depois pro louro lá, que é do comércio, que eu dou os 5. Ela falou, eu não quero mais dinheiro, porque pra puta tu dá, pra mim tu quer dar só uma migalha, não sei o quê. Aí foi quando eu dei 50 pra ela foi embora. Aí já peguei, esquentei um arroz que tinha lá, uma calabresa, um açaí do dia anterior, comi com os meninos e fomos dormir. Aí me acordei, ela volta umas 3 horas, 2 horas da madrugada, ela já chegando já lá, batendo na porta lá, e nisso veio um entregador de pizza entregar num quarto ao lado, num apartamento do lado. Aí ela já falou já que o entregador de pizza queria roubar ela, o Uber, né, delivery, né, aquilo, né, entrega, né, de moto. Aí eu peguei e falei, vai, entra logo que tá fora, não sei o quê, vai tomar um banho e vai dormir, e amanhã a gente vai voltar. Eu falei pra ela, ela pegou, ela falou que não ia tomar banho, nadinha, não ia tomar, que ela queria mais dinheiro, não sei o que, ela ia voltar pra rua. Aí eu falei, vai dormir, o que é? Aí nesse negócio de vai dormir, ela ficou brava, já me deu um tapa pelo rosto, aí um tapa que ela me deu, como ela andava cheia de anel no dedo, aí arranhou meu rosto. Aí eu falei, para que a tua onda, pô, bora, vai dormir, o que é? Aí ela já baixou o cavalo do cão nela e queria bater e me arranhou. Aí eu segurei ela, peguei e liguei ela pra irmã dela, a primeira irmã dela. Ela falou, não dá pra mim aí que eu tô bebendo. Eu falei, tá bom então.
Aí ela continuou brigando, ela. Que ela ia sair, não sei o que, ela pegou mais dinheiro e saiu pra rua. Aí, depois ela, quando deu pra volta umas 4 para as 5 da manhã, ela volta de novo, querendo mais dinheiro, falou que não tinha mais dinheiro, aí ela começou já a brigar, eu peguei, liguei pra irmã dela pra outra irmã dela, falou que não dava pra ela, pra outra já, era a segunda. Liguei pra ela ir lá, falei, Jéssica, vem aqui, ela falou, não dá pra mim aí, que eu tô na casa do meu namorado. Aí eu falei, tá bom então, aí quando ela começou a brigar comigo, lá eu empurrava ela pra um lado e pro outro, aí eu peguei, liguei pra outra, pra Amy, Amy, vem aqui, mano, vem aqui, depois ela falou, tá, eu tô indo aí. Aí eu teve que segurar ela com a mão pra trás e, tipo, amarrar com a camisa, segurar com a camisa mesmo ela, até a irmã dela chegar. E quando a irmã dela, ela falava, me solta, se tu me ama, tu me solta. Eu falava, não, quando a irmã chegar, eu te solto. Aí quando a irmã dela chegou, soltei ela, a irmã dela veio, sentou ela no lugar dela lá, ela falou, que ela ia me matar, não sei o quê, que eu não ia passar daquele dia. A irmã dela começou a dar conselho pra ela, pra mim, falando que não era bonito isso pra nós, não sei o quê. Toda vez quando ela bebia, ela fazia aquilo comigo, ela já tinha me furado, ela me furou aqui, ela me deu uma garrafada aqui, não sei se dá para ver, me deu outra aqui, que o pedaço da orelha saiu, então me furou no joelho, e toda vez que ela bebia, ela surtava ela. Eu não vou mentir, eu já tinha era medo dela, quando ela bebia eu ficava, era bonzinho. Aí ela pegou, nesse dia ela ficou... Depois ela falou que não, que daquele dia não ia passar por demanda. Ela começou a falar, não, para com isso, o cara não quer nem brigar contigo, o cara tá com sono, não sei o que. Ela falava, quer dormir? Vai dormir então. Vai dormir, quando você vai te acordar com vida, não sei o que. Ela ficava falando isso. Aí eu pego e falei pra irmã dela esconder as facas. A irmã dela escondeu as facas atrás do botijão de gás lá. E ela pegou e falou, pô, tu quer dormir? A irmã dela aconselhando nós lá, não sei o que. Ele não quer brigar contigo, vai dormir, o cara quer dormir, rapaz. Tá desde cedo aí, perturbando a vida do cara, o cara nem bebeu, nem quis fazer comida pro cara. Aí ela pegou e falou, não, tu quer dormir? Bora dormir então. A gente vai dormir, era umas 5 horas da manhã, assim. Bora dormir, mas a hora que nós se acordar, ou tu me mata ou eu te mato. Ela só falou isso, depois falou de novo, ou tu me mata ou eu te mato. Ela repetiu essa palavra 3 ou 4 vezes. Aí eu falei, vou dormir. Aí a irmã dela falou assim, olha, ela falou, vai, mana, vai. Eu não vou mais brigar com ele, mas amanhã, a hora que nós se acordar, ou ele me mata ou eu mato ele. Aí ela pegou e falei com a irmã dela, peguei ela, falou, fecha a porta, esconde a chave. Eu falei, tá, vou esconder a chave. Eu peguei, tranquei a porta lá. E foi dormir. Ela pegou e entrou pro banheiro tomar o banho. Aí quando ela vem de lá, aí ela falou, quero só me dar só um travesseiro que eu vou dormir ali no chão. E ela dormiu no lugar que ela morreu, entendeu? Ela pegou o travesseiro e foi dormir pra lá. E quando eu me acordei de manhã, ela tava lá dormindo lá, no chão, lá deitada lá. Aí eu falei, eu acordei o menino, falei, bora. Levanta, bora tomar banho, embora, que a tua mãe vai atrás, tava por causa da voz de vocês. Aí eu fui tomar meu banho lá, e quando eu venho de lá, ela já não tava lá mais no chão, tava na cama. Eu peguei, me arrumei lá, meti uma roupa lá. Aí ela se levantou, quando ela se levantou, eu deitei. Aí eu fiquei deitado lá na cama, lá, pedindo de bruxo, que eu tava dormindo. Aí ela veio, foi tomar o banho, ela veio, rodou, deitou no meu lado, não mexeu comigo, ficou abraçando só o pé dela, ficou abraçando o pé dela. Aí depois ela saiu, se levantou, foi, pegou a toalha, entrou pro banheiro, eu vi só barulho de água. Depois ela veio, olhou em cima de mim e voltou pra sala, se jogou lá onde ela dormiu, se jogou de novo lá. Aí depois ela veio de novo, olhou de novo lá e voltou pro mesmo lugar dela. Aí quando o menino foi tomar banho, quando eu volto, ela tava piscando, que não tava dormindo. Aí eu passei do lado dela, arrumei o menino, quando eu voltei, ela já tava meio de lado já. Aí só deu tempo de eu abrir a tranca da grade. Quando eu abri a porta, aí que eu abri a grade, que eu abri a porta, que amassei a maçaneta para abrir a porta, ela já me puxou pela camisa, por aqui, pela coisa que assim, ela puxou daqui eu já te falei que hoje daqui ninguém sai, ou é eu ou tu, me puxou, eu quis engatilhar assim, por trás, ela me deu um tapa, foi que eu sempre falei, para que a tua onda, eu peguei, empurrei ela. Ela falou, não, eu te falei que hoje daqui ninguém sai, ou tu me mata ou eu te mato. Eu falei, rapaz, não quero brigar. Aí eu falei pro menino lá, vamos chamar tua tia lá, a tua mãe já tá de novo, cada um disse que ela vai chamar tua tia. Eles foram correndo pra lá. E nisso que eles foram, ela falou assim, eu não te falei que hoje ou tu me mata ou eu te mato. Aí ela olhou pra trás de mim, eu vi quando ela tava pra trás de mim, que eu fui virar, e a faca que tava escondida já tava lá em cima da pia, já a faca assim, ela tinha pegado a faca em cima da pia. Ela falou, eu te falei que hoje ou tu me mata ou eu te mato. Não, que ela vai pra pegar a faca, não, que ela passa de mim, eu puxei ela, assim, pelo pescoço, assim, pra vir pra cá, não, que eu puxei. Aí como ela tinha dormido lá, que tava molhado lá, aí ela já veio, como ela era pesada, já veio já só de uma vez, ela escorregou, e eu já caí, ela caiu, eu sei que ela caiu com a cabeça dela na minha coxa, só que eu caí, tipo, engasgando ela.
Aí depois eu peguei ela, depois já não se mexeu mais. Aí eu mexi a mão na cabeça dela assim, eu chamei ela, depois eu falei, ela chegou a irmã dela. Eu falei, olha, tua irmã aí, tá com a doidice dela já aí, ó. Ela desmaiou aí, depois ela falou, tá, vai lá pra casa da mamãe lá, que deixa o dinheiro que nós vamos atrás, eu e ela. Eu falei, tá, vamos. Ela falou, vai logo na frente, nós vamos atrás. Eu falei, tá, acorda ela aí. Aí eu peguei e saí de lá, mas sem saber de nada. Eu ia pra casa da mãe dela, quando eu cheguei lá, o menino me chamaram lá no açougue, lá que tinha que passar pelo açougue. Vai tomar uma coca aqui, ó. Eu parei, fiquei tomando uma coca lá. Aí o menino mandou ajeitar o pneu da moto dele, lá foi ajeitar lá. Quando eu venho de lá, eu tô sentado lá. Aí já veio o irmão dela, a mãe dela, perguntou o que foi que eu tinha feito. O que foi que tu fez, não sei o que, na tua vida. Aí eu não falei nada, eu falei sobre o que é. Depois ela falou assim, não, o que foi que tu fez na tua vida, não sei o que. Eu falei, rapaz, te briguei muito com a tua filha lá, que ela só quer saber de beber e fazer merda. Ela falou assim, ela falou assim pra mim assim, ela se enforcou. Aí eu falei, mas como ela se enforcou? Eu não sei, ela se enforcou, mas sendo que ela não dava pra se enforcar nada lá. Aí eu já fiquei já estranho, já depois ela falou assim, bora lá ver ela. Eu falei, bora lá. Aí na hora que nós vem de lá pra cá, eu venho numa moto, ele vem na outra, aí tinha uma blitz. Aí na hora que nós dobra numa rua pra pegar um ramal lá, aí a mulher chama lá, falou assim, não, Paulinho, não vai pra lá não, que eles vão te prender, porque estão falando que foi tu que matou ela, não sei o quê. Aí foi que eu falei pra irmão dela, falou, pô, mano, tu me desculpa aí, mas só que daqui tu vai pra um lugar que eu vou pro outro, depois a gente vê aí, que eu vou ter que ficar fora, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, tu sabe, pô, do meu jeito que eu sou de boa. Aí o irmão dela falou, dois irmãos dela, que é os dois mais velhos que Doutora Rosângela, ele, como eu havia falado aqui no começo, ele fala muito da questão da bebida e como ela ficava muito agressiva e ele se mostra até um pouco meio perdido, né? O que eu faço? Eu tenho uma mulher, eu tenho criança, tenho que dar comida, tenho que dar banho, eu peço para ela ir dormir, ela não vai dormir, ela quer dinheiro porque ela quer beber, que ela quer beber. Novamente, vamos deixar claro que isso é a versão dele. Mas a gente sabe que a bebida tem é um componente bastante importante nessa... dinâmica, às vezes, familiar e que pode acabar da forma que acabou. Exato. Então, o álcool é uma substância psicoativa. É interessante que, às vezes, eu vejo algumas anamneses ou algumas entrevistas que as pessoas falam assim, até o profissional, o senhor faz uso de entorpecente? Não. E álcool? Como se o álcool não fosse também. É interessantíssimo isso. Mas por quê? Porque a bebida, o álcool, é lícito. Até 1914, cocaína, heroína, era utilizada. Freud utilizou muito a cocaína. Ele fez as experiências, tem cartas dele para Charcot, que é interessantíssimo. Os dois conversando a respeito disso e utilizava entre os pacientes. Eles faziam em 1960 terapia com LSD, não era? Então, também LSD. Mas o LSD ainda ele é um alucinógeno, é um tipo de substância diferente, a ação dela. O álcool, na verdade, ele deprime o sistema nervoso central. Então é assim, num primeiro momento relaxa, por quê? Porque você está baixando o teu nível, de que todos nós temos esse controle interno. Você pode falar de superego, você pode falar de controle, de o que você quiser. Ele dá uma diminuída, se ele deprime o sistema nervoso central, você vai falar o que você normalmente não fala, você vai fazer o que normalmente você não faz, porque se você está solto, se sentindo livre, leve e solto, você vai mostrar um pouco mais de você. Tem pessoas que tomam uma bebida, fica alegrinho, já é o suficiente. Tem gente que bebe muito e não fica agressivo. Tá? Não dá para a gente generalizar. Inclusive nesses exames que faz, né, de dosagem alcoólica, antes a gente estava muito preocupado com os índices. Chegou num índice, e aí começou a observar que pessoas, por exemplo, que estavam com a mesma quantidade de álcool no sangue, eles se comportavam de maneiras diferentes. Exatamente. Tem pessoas que são muito mais fortes, como a pessoa fala, eu sou forte para a bebida, realmente. Porque alguém toma meia taça de vinho, acabou. Eles já não conseguem nem levantar, enquanto outros tomam uma quantidade absurda. Agora, é muito recorrente esse comportamento agressivo. Não é que o álcool transformou aquela pessoa numa pessoa agressiva. Aquilo está nela. Quando ela está sóbria, quando ela não está com efeito de nada, ela pode, qualquer substância, ela se controla. Entendeu? Não vou fazer isso porque não é legal, eu vou me segurar aqui. Mas isso está nela. Então, quem é violento e agressivo, se eu tomo uma substância que vai baixar as minhas barreiras, os meus controles que eu tenho, o meu senso crítico, é evidente que é esse lado que eu vou mostrar. Parece, pelo que ele comenta, que ela
ingeria bastante bebida alcoólica, não era assim uma cervejinha, né? Ele comenta, eu estou falando em cima do que ele disse, que ela passou praticamente 24 horas. Bebendo, né? Bebendo. Ela sai, ela volta, ela pega dinheiro, ela volta novamente. Isto é um componente? É, gente. Inclusive para outras reações. Né? Olha, eu posso dizer que a maioria dos casos que eu atendi de suicídio, eu encontrei bebida alcoólica. Olha, que Também, interessante. exatamente. Que é para a pessoa se sentir livre, é isso? Livre Tirar ou- as amarras, né? Exatamente. Porque a pessoa pode ainda ficar presa, né? A vida fica na dúvida. Toma uma bebida. Então, a grande maioria, e foram muitos, eu atendi mais de 20 mil casos, a grande maioria dos casos de suicídio, não só os que eu atendi, mas todos do núcleo, a gente encontrava bebida alcoólica e a pessoa alcoolizada, tá? Então, nós temos, por um lado, que leva até um comportamento de depressão e a pessoa acaba se matando, até este agressivo, né? E esse foi um componente importante neste caso, né? Se a gente considerar o que ele está contando. Então, lidar com ela já não devia ser muito fácil, porque ela era uma pessoa mais agressiva. Bebendo, então, a coisa fica complicada, né? Então, é evidente que isso foi um componente complicador justamente naquele dia, porque você passar 24 horas bebendo, contanto que ele comenta umas coisas, que ele que dá banho nas crianças, ele que dá faz a comida. comida, ele que leva, ele que troca, é uma coisa interessante. Parece que, nessas ocasiões, ela nem estava muito preocupada com as crianças ou o que ela estava fazendo. Né? Ela toma banho, depois ela volta, ela deita, ela levanta, sai, bebe, quer mais dinheiro para beber, volta. E coisas assim, voltar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. A gente já percebe que a coisa foi tomando uma proporção e chegou. Onde chegou. Onde chegou, né? E aí, Christian, ainda acho que um pouquinho mais nessa questão do álcool e da bebida. Ele diz, de novo, no depoimento dele, que ela falou várias vezes, eu vou te matar. Hoje você não sai daqui vivo. Ou você me mata, ou eu te mato. Quando a gente escuta o depoimento dele, a gente já discutiu aqui muitas vezes, que nem sempre as pessoas falam a verdade. Sim. Correto? Mas mesmo na mentira existe um fundinho de verdade, porque onde há fogo, há fumaça. Então, você falou um ponto importantíssimo, a questão da mentira. Né? Primeiro, uma pessoa que é presa, ela tem um direito constitucional de mentira, inclusive, né? De não produzir prova contra si, ela tem um direito à ampla defesa. Assistindo e ouvindo ele, automaticamente eu voltei ao meu primeiro ano de trabalho dentro de uma penitenciária. E eu lembro que o primeiro ano que eu trabalhei, em quase 2 décadas, dentro de presídios, eu tive muita dificuldade de entender que ali haviam culpados, porque todos eram inocentes. Então, eu chegava de manhã, saía final da tarde, doutora Rosângela, ouvindo, entrevistando e fazendo, na época, os exames criminológicos e dando suporte, etc., ou simplesmente estando à disposição e trabalhando, ouvindo no banho de sol, ouvindo nas próprias celas, porque eu ia nas celas também, das unidades que eu trabalhei. E esse discurso, né, da vítima, eu falei, nossa, mas tem alguma coisa muito errada aqui dentro, porque todos são inocentes. Tem algo muito errado. Então, ouvindo ele, depois de tantos anos fazendo isso, ouvindo ele, me chama a atenção um fator. Toda a culpa é dela. Todo o discurso dele, a responsabilidade atribuída a ela. Sim, então, ele é a vítima, ele é o coitado, ele que está sofrendo e toda a responsabilidade é dela. Então, eu já ouvi isso centenas de vezes. Aí entra a minha pergunta, será? Aí entra o benefício da dúvida do entrevistador, do profissional que atua dentro desse cenário. Então eu me pergunto, será que é tudo isso mesmo? Será que ela era esse demônio? Será que ela tinha esse comportamento disfuncional ao extremo? Será que ela era uma psicopata? Será que ela era tão drástico um comportamento, tão irredutível, um comportamento de tanta inadequação? Será? É uma pergunta que eu faço, não estou fazendo afirmações, eu estou levantando conjecturas e reflexões aqui. Então me chama a atenção, todo o discurso dele remete a responsabilidade a ela. Todo.
Não há nenhum momento que ele diga, não, mas aqui eu falhei, aqui eu poderia, todos demonstraram que eu sou a vítima. Será que todos os momentos ele era um cara fraco, magro, fraco no sentido de magro, mas era mais alto do que ela. Sim. Né? Então ela não era uma pessoa com 5 vezes mais o peso dele, hipótese alguma, nem mais alta. Sim. Então havia ali uma possibilidade de troca de agressão mútua assim. Então me chama a atenção em relação a isso, e voltando à questão da autodeterminação com relação à bebida, nós somos uma máquina bioquímica. O ser humano é uma máquina bioquímica que simboliza, e aí entra os aspectos psicológicos e cognitivos. Então, a falta de autodeterminação dela foi do mesmo nível da dele, porque ela morreu. Então a gente tem esse imbróglio das inter-relações, da violência, e aqui cabe um alerta, né? Casal que vive dessa maneira, que se agride, que não se suporta, não tentem, se separem. Para não chegar numa tragédia. Eu acho que esses casos também... Uma tragédia anunciada, né? São tragédias anunciadas, exatamente. Que a gente pode usar isso como um link daquilo que a gente pode evitar no futuro, projetando isso no futuro e dizendo, situações como essa, você que vive uma situação como essa, não viva uma tragédia, se afaste, cada um segue a sua vida com novos parceiros, de maneira saudável e corriqueira. Exato. Então, lógico. Eu vou aproveitar o que o doutor Christian falou aqui, muito interessante, dessa questão que realmente nos presídios é onde você encontra o maior número de pessoas inocentes. São todos, o discurso é sempre o mesmo. Né? Então, aproveitando o gancho aqui do doutor Christian, nós vamos para a causa mortes dela, que já mostra que a história não era assim, entendeu? Porque ele tentou de todas as maneiras asfixiar essa mulher, porque ela tem sinais de esganadura, que são as marcas ungueais, marca ungueal na região do pescoço, é marca de unha, e das pontas dos dedos, que são as equimoses. Então ele tentou, mas por fim, o que ele conseguiu realmente é dar o famoso mata-leão, que é uma sufocação indireta. Então, ou ele faz com o braço ou até com os dois, a ponto, né, de fraturar as vértebras 4 e 5 da cervical. Se essa mulher tivesse sobrevivido, que era difícil, fatalmente, ela ficaria paraplégica ou tetraplégica. Tá? Então, para isso, nós vamos observar. Não era uma diferença. Olha, essa foto é boa, doutor Cristian. Não sei se o senhor viu dos dois. Que ele passa ali, mostra né? que não é uma diferença assim. Que tem, eles que têm ele tamanhos, coloca né? de tamanhos. aí. Olha, ela não é. Ela é baixinha, ele é mais alto. E, realmente, ele segurou e apertou, porque a ponto de você fraturar, precisa ser uma força. Cerca de 25 quilos de força. Tá? 25 quilos. Então, não é assim como ele disse, que ele fala. Aproveitar o seu gancho. Não, pedir para o Fernando colocar aqui o laudo necroscópico, porque a doutora está falando já sobre isso, aí a gente já... Então, para produzir aqui, essa fratura, tem que se chegar a uma força de 25 quilos. Então, é muito. Não é assim fácil. Ele até poderia sufocá-la assim, asfixiá-la, sem fraturar. Mas a fratura mostrou a determinação dele. Ou seja, a ponto de ele quebrar o pescoço. colocou uma força... Sim, e segurou para você manter. E essa esganadura, como a senhora bem disse, demonstra que ele já estava tentando sufocar. Já estava. Ele não conseguiu porque realmente esganar uma pessoa adulta com as mãos, que esganar é constringir a região do pescoço do outro com as mãos. O que indica já que é um homicídio, não tem esganadura, suicídio por esganadura. Ninguém consegue... Né? E eles falam muito em estrangulamento. Não houve estrangulamento aí, porque não houve utilização de laço, que a gente chama. Laço é um instrumento constritor. Você sabe o que me choca muito, até no depoimento dele? Ele faz tudo isso, né? Ele dá esse mata-leão nela, né? Como vocês estavam explicando aqui. Ela cai, né? Ele deixa ela no chão. Sim. E ele sai. E vai... Porque ele achou que o quê? Que ela não tinha morrido? Não, ele sabia, né? Ele saiu, eu acho que faz parte um pouco desse discurso que a gente vê que ele é meio, né? Parece que ele não está, né, percebendo as coisas, uma coisa assim, não, foi normal, ela escorregou, eu achei que ela estava... Não, nem pode ter sido isso. Na verdade, ele imobilizou com essa emoção. Ele pode ter tido uma facilidade até, porque ela poderia estar alcoolizada, bastante, então fica mais fácil, mas ela lutou.
né? E não foi fácil para ele. Esganar é uma coisa difícil, você precisa ter muita força na mão. E por isso que em esganadura a gente percebe, acontece a esganadura de adulto com criança. Casos de infanticídio é muito, porque a mulher consegue, com uma mão você pega o pescoço, você dá a volta no pescoço. O caso de Isabela, que você consegue porque é criança. Ou então, quando tem uma desproporção grande entre o agressor e a vítima. Então, mulheres muito pequenas, homens fortes e tal. Aí, contanto que ele mudou a tática, então ele pensou sobre isso. Porque ele poderia e parou. Não, aí ele já teve que pegar de uma forma diferente e ir por trás dela para dar. Ou do lado. Então você vê que ele se movimentou, pensou, falou, não estou conseguindo, eu vou do outro jeito. Eu vou mudar o método. Porque não está surtindo efeito, né? Exato. E agora, foi o que ele conseguiu. Ele fala uma coisa muito interessante, que, no final ali. Ele diz o seguinte, que ela fala, você não sai de casa, aqui de dentro, ou você me mata ou eu te mato. Então, já tinha jurado, quer dizer, de novo, nas palavras dele, né? Sim. Mas vamos supor que isso realmente tenha acontecido. Então, um jurou o outro ali de morte, é isso? Ou ele estava se defendendo? Então, Carla, é interessante o caso, porque as testemunhas que seriam de acusação, todas elas remetem ao fato dela ser violenta também. Então, isso reforça o que a gente está entendendo aqui da história, que na verdade é nos dois. Eu não desconto a dele, não, porque a ponto dele chegar e matar a mulher, então não é aquela coisa que ele pretende passar. E aí, então eu acho que ali é nos dois mesmo. Eu vou pedir aqui, vou pegar esse teu gancho, vou pedir ali para eles soltarem aqui pra gente o vídeo do advogado de defesa, que o Beto também entrevistou, que é o vídeo 1, que ele conta que o Paulo sofria violência doméstica. Na verdade, ele pede a violência doméstica no caso do acusado aqui. Você solta, por favor, Fernando. Vamos entrar no caso, que é interessante essa história de que ele seria uma vítima de violência doméstica. Não é isso? Sim. Nós provamos. Como que vocês provam? Nós provamos durante o julgamento, e vale ressaltar, inclusive, Beto, que todas as testemunhas, as 5 ouvidas no plenário, eram todas de acusação. Nós provamos que, fazendo uma investigação defensiva, fazendo um levantamento da conduta dela, da conduta dele, eles tinham filhos, né, filhos menores, onde era o Paulo que cuidava, ela gostava de sair, de ingerir bebida alcoólica, nada contra, todo mundo tem o direito, mas aí quando ela voltava, ela ficava violenta, e aí ela acabava brigando com o Paulo, e o Paulo já tinha, por diversas vezes, pedido ajuda das irmãs dela, falando, por favor, me ajuda, leva tua irmã, vamos fazer alguma coisa, e as irmãs não deram, não ajudaram, não realizaram nenhum tipo de ajuda. Então, como nós tínhamos todo um levantamento dos fatos pretéritos que teriam ocorrido dentro do casal, quando nós fizemos o cross-examination, que é aquela pergunta cruzada para as testemunhas da acusação, nós trouxemos à tona, à baila, todos esses pontos das violências que ela praticava, dos pedidos de socorro, de ajuda que o Paulo fazia, sendo que, inclusive, a própria mãe dela relatou a facada, a mãe dela, que era testemunha da acusação, era uma senhora já, ela relatou que lembrava que a filha teria dado a facada e o Paulo nada fez, sequer teria feito um boletim de ocorrência contra ela, né, em razão da família, em razão dos filhos, mas nós provamos, inclusive a marca, né, se quiser, depois o Paulo pode te mostrar, eu mostrei para os jurados. Sim. A marca, não, é porque lá no júri a gente tem que mostrar. Preto no branco, tudo preto no branco, e aí ele mostrou a marca que ainda até hoje ele teria do golpe da facada dela. Então, eu ia te perguntar, como é que você prova que foi ela que deu essa facada? Pois como eu falei, as testemunhas de acusação que a gente fez, a mãe dela, a tia, a sobrinha, todas as testemunhas de acusação confirmaram, umas com mais detalhes, outras com menos, mas todas confirmavam que ela era violenta, que ela tinha essa personalidade mais forte que a dele, né, mais dominante, que ela não aceitava desaforo para casa, que ela gostava de beber, e quando bebia ficava mais violenta. Então, aí, com as informações passadas aí pelo advogado, aí o doutor Osni, é o que a gente estava falando aqui. A questão da banalização da violência, né?
E acho que isso é um grande agravante dentro da questão doméstica, porque as pessoas não acreditam. Então, começa, eu te dou um soco aqui, aí ele conta, né? A gente vai ver depois que ela deu uma facada, aí dá um soco, aí bebe, e vai indo, e não faz nada, e nada é feito, e continua, e no dia seguinte tem mais violência, e vai indo numa escalada da violência. E essa violência parece que se tornou uma coisa cotidiana, faz parte do dia a dia. Aí eu queria jogar para vocês, o Christian até estava falando no comecinho aqui com a gente, antes da gente começar a gravação, que tem estudos que mostram, né, que tem casais que procuram esse tipo de violência. Eles são felizes no meio, não sei se a palavra certa seria correta, seria feliz, mas eles precisam desse convívio com a violência. Exato. São duas parafilias, são quadros parafílicos chamados sadismo e masoquismo. Então, são relações sadomasoquistas. Obviamente que para nós afirmarmos isso, só após uma avaliação, uma intervenção, entendimento com o próprio indivíduo, né? Se eles viviam ou se tinham esse quadro de parafilia. Historicamente, muitos casais, repito, volto para o ambiente penitenciário, muitos casais começam em acordo, a questão da violência até onde vai, porque a questão de uma relação de base sexual, as parafilias, é para excitação sexual, por isso entre casais. Então, mas em algum momento, principalmente os sádicos, extrapolam um pouco. Então, obviamente, se eu tenho um perfil sádico, eu vou me apropriar e buscar um perfil de um masoquista. Se eu sou um masoquista, eu vou me apropriar e buscar um perfil sádico. Então, essa é a relação, entre aspas, dentro de tudo que não é saudável, mais perfeita. Mas, ok, se estão de acordo. Me parece, o discurso dele, o comportamento dela, essa coisa de manter isso por muitos anos, pode haver traços parafílicos que expliquem o fato de eles não se separarem? Pode. Não estou dizendo, repito, que é o caso. O que eu estou afirmando categoricamente que ele seja um masoquista, em hipótese alguma. Mas, em paralelo a casais que viveram situações que chegaram ao homicídio que tinham essas características. É porque, assim, é muito comum a gente ver isso, né, doutora? Por exemplo, Sim. tem muitos casais que brigam, mas Sim. falam assim, bom, a gente não vai dormir brigado. Até a briga, ela é um... Eles usam como um componente. excitante Sim. ali, é uma coisa quase como uma endorfina ali, né? Sim. Vamos criar o ápice da tensão e aí depois vamos fazer as pazes, né? Sim. Só que algumas vezes você sai do controle. Exatamente. Tem casos até de morte acidental. Por exemplo, asfixia erótica. Então, a gente atende o caso que o indivíduo está lá asfixiando o parceiro, passa da medida e acaba matando. Ou então, o próprio indivíduo acaba morrendo nele mesmo. Ele faz essa prática, ele quer se excitar, então ele mesmo se auto-asfixia, né? E a coisa sai do controle. Né? Ou porque o banquinho caiu e ele ficou enforcado, ou porque puxou demais num estrangulamento. Então, tem esse aspecto. É claro que, como o Dr. Christian comentou, né? É uma questão, isso é muito delicado quando a gente fala de parafilia, né? Entre o que é fantasia, o que é algo que já está entrando na patologia e quando vira crime. Está tudo muito misturado, né? É na sequência. A gente não pode chegar nesses clubes de sadomasoquismo e falar assim, nós vamos fazer uma intervenção, porque a gente acha que isso aí é uma parafilia, vocês sabem que isso... Não dá. Quer dizer, os dois estão de acordo, são adultos, entendem o que está acontecendo e se propõem a fazer isso, depois sai de lá e vive a vida normalmente, ok. Sai a dona de casa, o psicólogo, o delegado, o juiz, o eletricista, e vive a vida e consegue gerenciar isso. Mas a probabilidade que isso saia do controle é grande, né? E aqui, eu acho que não chega nesse refinamento, eu acredito, né? Pelo jeito dele falar, ele não tem essa coisa, nós somos sadomasoquistas e tal. Mas que isso existe, sim. Que precisam até dessa violência para dar aquele tempero. No relacionamento, exato. Isso a gente observa não só em pessoas simples, né? Assim, a gente observa... Porque é do ser humano, né? Sim, qualquer, sabe, não dá pra gente classificar, não, isso eu observo nas camadas mais pobres, né, ou menos privilegiadas da sociedade. Não, isso está presente até na mais alta
classe social, esse que- tipo de comportamento agressivo. Exatamente. E aí eu vou até pedir para o Fernando colocar um vídeo, que é do Paulo, do marido da Grade, que é o vídeo 3, que ele diz que ela é violenta. Aí ele vai explicar um pouquinho mais dessa violência e a gente volta aqui a debater. A Great, ela era violenta só com você e com seus filhos ou também era violenta com a mãe, com... Não, geralmente lá no bairro lá tinha uns pessoal lá que já não coisava claramente da faqueira mesmo lá. Já tinha furado uns e outros lá, negócio de briga, assim, querendo puxar de confusão com os irmãos dela, se metia no meio. Ela enfiava faca Mas- nos outros? Ela já enfiou faca em outras pessoas? Já. E ninguém fez um boletim de ocorrência para ela? A polícia nunca prendeu ela? Não. A pessoa leva uma facada e não vai para a polícia? É engraçado. Hoje em dia mudou muitas coisas, mas antigamente não. Antigamente as pessoas nem... Mas, Paulo, antigamente você está me falando de 4 anos atrás, não é tanto tempo assim. Antigamente não é 1960, você está falando de... Por causa que ela, 2015. quando ela me furava tipo agora, e agora mesmo ela já ia pro hospital comigo, já ia na ambulância, já ficava lá, e até eu vim embora de lá. Aí pedia desculpa, pedia tudo aquilo lá e... Mas Fala a verdade. uma facada ou um tiro tem que ser feito boletim de ocorrência obrigatório pelo hospital. Ninguém fez. Só se fizeram no hospital lá, né? Que fala no hospital é segundo o CIOSP que fala, né? Não, mas eles chamam a polícia, eles têm que chamar a polícia, eles não chamaram. Não. Essa da minha aqui eu peguei uma drenagem, fiquei com um dreno aqui assim. Furou o pulmão, né? Ficar jogando aqui. Christian, vou passar a bola aí direto para você, que você estava assistindo o vídeo aqui com a gente, já estava trazendo informações interessantes. Discutimos aqui, a doutora Rosângela, sobre a questão das parafilias, né? Eles não eram praticantes de parafilia consciente, né? Como a doutora Rosângela bem falou, há um movimento instintivo inconsciente, mas eu vejo uma dinâmica parafílica, comportamental, quando ele diz, por exemplo, não, mas ela me furava e cuidava de mim depois. Então há um comportamento compensatório, há um ganho compensatório, há um ganho secundário dele. Ele era vitimizado, mas era bem tratado, todas as atenções, inclusive dela, que era sua algoz, de cuidar dele, de levar, de cuidar. Imagina, eu te esfaqueio, agora eu vou cuidar de você, vamos lá, semana que vem eu te bato, quebro uma garrafa na tua cabeça, mas eu vou lá e costuro. Então tinha uma dinâmica disfuncional entre eles. É muito nítido na fala dele, pelo menos me parece, que há um comportamento que pode ser de base parafílica ou muito próxima a essa dinâmica inconsciente. Essa questão da violência fica no discurso dele, né? Parece uma coisa corriqueira, né? Então, claro, eu não acredito que eles tivessem essa consciência de, nós temos uma relação, eu sou dominatrix, eu não sei o que não, eu sou sádico, eu sou masoquista. Mas o que eles fazem, pontuam isso, e é algo muito corriqueiro no discurso dele. Não é assim, olha, ela me deu uma facada. Eu tenho medo dessa mulher, eu quis sair, não consegui. Não, é assim, mas ela me deu a facada e depois ela me levou no hospital. Aí ela pega na minha mão e ele fala assim... Me choca muito isso, porque uma pessoa te dar uma facada é para você nunca mais querer ter contato com essa pessoa. Duas, né? Exatamente, pode ser a sua mulher, o seu pai, quem quer que seja, uma pessoa muito próxima a você, você tomou uma facada, gente. Uma facada é de uma violência absurda. Sim. Então, assim, ela veio e ele fala, ela me furou, mas ela vai comigo, segura na minha mão. Tem um comportamento aí um pouco doentio aí. Essa dinâmica, exatamente. Não é? Essa Que não é. dinâmica mesmo. Mas tem um outro dado em relação a essa pessoa, a esse acusado, que vocês falaram uma coisa aqui no começo, que lá na penitenciária todo mundo é inocente. E a gente perguntou para ele, e ele afirma que ele é culpado. Ele não, porque a grande maioria dos criminosos, eles são inocentes, é o que você falou. Apesar dele imputar todo o problema para ela, ele entende que ele cometeu um crime e que ele tem que pagar por esse crime. Entre aspas, que ele fala. Sim, mas ele não foge da culpa dele ali. A gente até tem um trechinho pra gente, ele diz que ele está arrependido. Assim,
Não me parece, né? É lógico que a gente sabe que vocês precisam aí de mais elementos, até para, enfim, verificar se ele tem um perfil psicopata ou não, aquela coisa toda. Mas me parece que foi o quê? Aquela violência banalizada, doméstica dentro de casa, que acabou terminando da forma, né, a tragédia anunciada, não é que... Eu falei entre aspas, me permita, Carla, por favor. É porque ele traz o conteúdo da responsabilidade dela. Não tem jeito, assim, as pessoas sabiam que era ele, e depois ele fala, mas ele joga de tal maneira, por isso que eu digo entre aspas, que ele assume, ele joga toda a culpa, toda a responsabilidade, se vitimiza e diz, eu fiz, eu não sabia, foi sem querer, eu fiz. É esse tipo de responsabilidade que ele assume. Ele não assume o ato inteiro, como a doutora Rosângela bem colocou, a cena do crime não mente. Né? Para o perito, para a criminalística e para o profiler, para quem faz o trabalho de análise comportamental da cena do crime, a cena do crime fala. Ela tem uma língua própria, ela é um livro próprio, quem sabe ler, lê e está tudo ali. Então não dá. Então a pessoa diz uma coisa, mas a cena do crime diz outra, é a cena do crime que está falando a verdade. Então, nesse caso, ele se vitimiza, a culpa é dela, e foi sem querer, a gente ia caindo, e, poxa, sem querer eu a matei. É isso que ele assume. Então, ele assume ali 1% de toda a responsabilidade dele. E vamos ele... puxar, porque aí para vocês, o vídeo que ele fala, coloca lá, é o Depois vídeo eu vou 2. colocar uma... Aí eles voltam aqui a debater do Paulo, do marido aí. Quando ele fala... Ele Você se arrepende de ter continuado casado com a Greite? Você se arrepende de ter matado? O que você se arrepende de quê? Me arrependo assim, por causa que sempre quando a gente brigava, sempre que a gente conversava, que ela pedia desculpa, que não ia fazer, que eu me arrependo porque de eu ter coisado a vida dela, né? Que era para ter o certo ela ir para um lado, eu procurar outro, cada um viver sua vida, entendeu? Se eles amigos ou não, se desse para ser ou não, mas eu me julgo assim por causa que eu parei com a vida dela ali, entendeu? Ela não tem mais jeito, entendeu? Aí isso que não tem lógica, assim, a pessoa fica... Não sei nem falar a verdade. Eu já posso ir pedir perdão para Deus, posso ir vou para um lugar para o outro. Ela não, dela já ali não tem mais coisa. Entendeu? O dela acabou ali, né? Ela acabou lá, naquela hora, né? Olha o que ele fala, o dela acabou ali naquela hora. E ele tem uma coisa, é claro, né? Que ele passa toda a responsabilidade nela, né? Que ele teve que realmente fazer isso porque saiu do controle, ela estava extremamente agressiva, foi sem querer, tudo bem. Ele tem uma coisa meio passiva, né? Ele até recebe, então, eu vou ser condenado, eu vou responder por isso, né? Então, ele passa também essa coisa muito assim... Embotada, né? Embotada. Ele, né, você percebe, olha, realmente, quem sabe, a gente deveria ter separado e tal. Mas ele não ia conseguir sair disso. Essa coisa dele, esse jeito, e como ele fala de receber, poxa, ele vai ficar preso. Ele vai encarar uma penitenciária, uma pena. E ele está assim, olha, eu fiz, está errado e eu tenho que aceitar. Então, muito passivo e embotado. Não tem característica de psicopata, não. Não tem. E aí, nem ele, nem ela. Christian, a responsabilidade criminal dele? Exatamente a grande pergunta, né, que a psiquiatria forense, a psicologia criminal se faz ao longo de tantas décadas de estudo e reflexão. O que leva... outras ciências envolvidas também, não só a psicologia e a psiquiatria, mas é o nosso campo de atuação aqui. Qual é o diferencial? Né? Qual é o gatilho? Qual é o muro que não me segura? O muro final que deveria, que é a autodeterminação, que eu pulo esse e cometo o crime. Então, a responsabilidade criminal, nesse caso, eles vão traçar o seguinte perfil. Era um casal que ele não apresentava violência, que ele era vítima, e chegou um momento que ele cometeu um crime. Ok, ele matou, mas ele matou em função de tudo que ele sofria. Então, o que é a responsabilidade criminal perante o tribunal do júri? É você entender essa dinâmica comportamental frente à motivação. Então, a priori, ele teria uma motivação? Teria todas.
né? Então ele teria todas as motivações. Ele vem sendo vítima, né? Repito, entre aspas, é a narrativa dele e do advogado de defesa que está fazendo o seu trabalho e deve defender seu cliente apropriadamente, por isso foi constituído. Mas me chama a atenção toda essa narrativa do caso. Então, quando o indivíduo é imputável perante a lei, é que ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Quando o indivíduo é semi-imputável, há um prejuízo na sua autodeterminação. A gente pode falar dos transtornos da personalidade, de casos de oligofrenia, que é uma diminuição dessa responsabilidade quando tem estressores sociais específicos. E a inimputabilidade é quando há uma cisão, principalmente uma alteração da senso-percepção com alucinações do pensamento com delírios, frente a estressores sociais específicos, que eu tenho uma dissociação, um quadro dissociativo e cometo um ato e realmente eu não sei o que eu estou fazendo. Então ele não é preso, ele recebe uma medida de segurança e vai para um hospital psiquiátrico, que é o chamado HCTP, Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, são os antigos manicômios judiciários. Nesse caso, sinceramente, eu vejo a imputabilidade dele. Eu estou no campo da opinião aqui. Eu vejo um ato de imputabilidade, que houve um estressor, houve uma briga, mas ele sabia, como a doutora Rosângela colocou, pela dinâmica da cena do crime, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo e ele poderia ter parado. Sim. Ele teve a possibilidade, a oportunidade de parar e decidiu continuar. Por isso que eu entendo uma imputabilidade. Sim, entendo isso também. Um detalhe. A forma como o crime foi cometido é importante para a gente observar isso. Porque no calor do momento, até colocam realmente isso, o júri entendeu que realmente ali foi no calor do momento tal, mas o condenou da mesma forma. Mas esse detalhe é interessante. Se o indivíduo usa uma arma de fogo, por exemplo, porque a arma de fogo, você não precisa nem estar perto do outro para você agredir. Na realidade, ela foi desenvolvida para isso, para você não chegar perto. Para você puxa um gatilho e você pode encerrar a história ali, não tem volta, né? Agora, essa situação de eu tento esganar, não consigo, eu tenho que me movimentar, daí eu vou dar um mata-leão. Você vê como é diferente? Então, eu estou alterado. Só essas ações de eu falar assim, não, isso aqui não está dando certo, eu tenho que pegar de outro jeito, eu tenho que fazer. Você teve tempo para pensar e falar, o que eu estou fazendo? Então, vou parar por aqui, pelo amor de Deus, aquela situação. Por isso que é importante a gente analisar a cena e a dinâmica do que aconteceu ali. Para você entender se realmente saiu fora do controle, deu aquele curto-circuito, como fala o Dr. Guido Palomba, lá numa das características dos criminosos, que dá aquele curto-circuito, chega um momento que você faz, cai o teu senso crítico, etc., faz, depois, na mesma hora, você percebe. Mas essa ação de tenta esganar, aperta o pescoço, não dá certo, pega por trás, cai, vira, já teve ali tempo suficiente para parar e falar, né, vou parar por aqui. Muito bem. Isso aí. E aí, para a gente ir caminhando aqui para o final, eu vou pedir ali para o Fernando soltar um trechinho do vídeo do advogado de defesa, que ele vai explicar qual foi a acusação que na verdade, qual foi a pena, né, porque ele já foi julgado, que o Paulo recebeu. Ele foi julgado a quantos anos de prisão? Pelo quê? No final, foi violência doméstica? O que foi? Como nós sustentamos duas teses defensivas, a tese do homicídio culposo e do homicídio privilegiado, e a acusação sustentou a tese do homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que possibilitou a defesa da vítima, os jurados, após analisarem toda a instrução do plenário, foram ouvidas todas as testemunhas de acusação. Após o interrogatório dele, né, ele prestou esclarecimento para a acusação, para o juiz, para os jurados, para todo mundo. Ele não ficou em silêncio, ele deu a versão dele dos fatos. Os jurados, eles rejeitaram a nossa primeira tese do homicídio culposo e acolheram a segunda tese do homicídio privilegiado, que é previsto no parágrafo 1º do 121, que é quando a gente usou, são 3 hipóteses previstas, e nós não utilizamos da hipótese que é quando a gente age sobre violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Então, ali, nós, quando trouxemos toda a cadeia de eventos de fatos, desde a meia-noite, quando ela volta, o pedido que ele faz de socorro para a tia, depois que manda a filha, e todas as agressões, e todo o histórico, todo o pré-cedente dela, nós conseguimos comprovar, né, que a versão dele era mais verossímil, que a versão dele era mais verdadeira,
no sentido de que ela realmente foi agressiva, que ela realmente estava sob o efeito da bebida, e ali naquele momento o Paulo, sob a violenta emoção, ali teria praticado o ato. E aí os jurados acolheram, por maioria de votos, e aplicaram o homicídio privilegiado. E o juiz, ao fazer a dosimetria da pena, levando em consideração a confissão espontânea, levando em consideração o privilégio que é obrigatório a ele dosar na pena, na terceira fase da aplicação da pena, o juiz colocou a pena em 14 anos, né? Ficou em 14 anos de reclusão. Só que a nossa maior vitória da defesa é que o homicídio que é ao mesmo tempo qualificado e privilegiado, à luz do entendimento do STJ e de demais tribunais, ele não é hediondo. Ele não está na Lei 8072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, que só prevê os homicídios qualificados. Então, como nós conseguimos conquistar o homicídio privilegiado, né, e sendo também ao mesmo tempo qualificado, uma modalidade híbrida, ele não se enquadra como um crime hediondo. Então, a progressão, né, para ele poder depois voltar para a sociedade vai ser bem menor. Ele vai progredir com um período bem menor do que seria se fosse crime hediondo, para ele poder retornar. Ele sabe que errou, ele foi a julgamento, ele foi para pagar o que ele deve com a sociedade, dentro da lei, dentro do processo penal brasileiro, confessou o crime, se defendeu, fizemos o contraditório, conseguimos provar vários pontos que eram importantes para a defesa dele, para o convencimento dos jurados, né, e foi oportunizado a ele o homicídio privilegiado, até porque ele também tem filhos, né, ele, apesar desse fato ser um fato grave, nós em nenhum momento aqui aplaudimos qualquer perda de vida humana, né, nós sabemos da gravidade que é um crime de homicídio, ele também sabe, mas foi um crime, uma tragédia que infelizmente teve o fim da vida da Grace e também teve grandes prejuízos para a vida dele. Ele vai cumprir parte da pena no presídio ainda futuramente, ele está em liberdade, nós conseguimos a concessão dele da liberdade no júri, ele fica respondendo todo o processo de liberdade. Bom, esse advogado devia estar satisfeito, porque na verdade ele pegou 15 anos. Dos 15, ele vai cumprir o quê? Ele não vai ficar 15 anos preso, né? Se eu fosse advogado, eu nem mexia mais. Falava, olha, vamos ficar quieto, porque homicídio privilegiado, daí que ele conseguiu passar essa versão. Ele conseguiu defender e demonstrar algo, né, que no nosso entendimento aqui, no nosso bate-papo, a gente entende um pouco diferente, mas respeitando, obviamente, a decisão do Conselho de Sentença, que é soberano. Sim. Muito bem. Enfim, na noite de hoje a gente tratou aí do caso, né, da Grace e do Paulo. Infelizmente, né, esse casamento terminou de forma trágica, né? Uma tragédia anunciada aqui, como os nossos convidados aqui explicaram pra gente. E eu queria aqui deixar as mídias sociais deles, da doutora Rosângela, do doutor Christian. Eles dão cursos, façam os cursos deles, eles são muito bons, trazem informações, enfim, mais profundas do que a gente traz aqui no programa, inclusive. Então, tá aqui. Acho que o doutor Christian também está com um curso novo, olha aí, o curso de Psicologia Criminal, vai acontecer em Porto Alegre, em 26 de março de 2022. Exato, esse curso a gente está iniciando a temporada 2022 dos cursos presenciais, ninguém aguenta mais curso online, as pessoas querem estar juntos, querem tomar o cafezinho juntos no intervalo, enfim. É um curso de 8 horas, é o nosso curso Abre Alas, é um curso que a gente trabalha há muitos anos de Psicologia Criminal, reunindo os principais temas. E aqui estão todas as informações nas redes sociais, nas minhas redes sociais, é só seguir lá que terá as informações necessárias. E a doutora deve voltar com os dela também em breve, sim, presencialmente, presencialmente, já está previsto para fevereiro, março, é esse período mesmo. Realmente nós já estamos cansados, viu, de curso online. Chega, bom, né? Chega de online. Chega de online. A gente está precisando do contato humano, do calor humano. Enfim, também fica aqui o nosso e-mail, quem quiser entrar em contato com a nossa produção, com o canal, que é o op@medialento.com.br. Vocês enviam e-mails, a gente responde para vocês, se vocês tiverem sugestões, quiserem tirar dúvidas, estamos aqui de portas abertas. É isso, gente, eu venho aqui agradecer a minha equipe, a todos vocês, aos nossos convidados e até a próxima semana.